Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje damos início à nossa jornada rumo à fluência em inglês. So let's go on. Então, vamos lá. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Hi. So you gave in and decided to call someone? Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Hi, so you gave in and decided to call someone? Okay, your turn. Ok, vez de vocês. Alright. Então, como foi? Difícil? No problem. Tem problema algum. Agora vocês vão escutar as dicas e depois treinar. E logo vocês vão perceber que vão pronunciar essa frase facilmente e soar fluente. Primeira coisa, precisamos lembrar que quando falamos uma palavra isolada, pode ter um som diferente de quando ela está dentro de um contexto. Isso em qualquer língua. E por que isso? Porque a gente tem que unir uma palavra na outra quando falamos. Primeira coisa, vogal com consoante ou consoante com vogal no final e início das palavras, né, onde elas se encontram, facilmente elas vão se unir, tá? Bem naturalmente. Agora, quando nós temos palavras que terminam com vogal em inglês, na maioria das vezes elas são mudas, tá? Então a última letra é muda. Por exemplo, aqui, essa palavrinha gave, tá? O verbo to give. Aqui no caso está no passado e termina com E. Eu não vou pronunciar a última letra porque é uma vogal. Tem exceções, a gente vai vendo sempre no decorrer das aulas, conforme vão surgindo as situações. Então, na maior parte das vezes, não pronunciamos a última letra. Da mesma forma, ó, someone. Então, eu não vou falar someone, gave, tá? Eu não pronuncio E, então, gave, someone, ok? Quando termina com consonant, com uma consoante, eu pronuncio, mas vai sair mais suave, tá? Então, call, aqui vai ficar call someone. Call someone. Então, veja que aqui eu tenho consoante, aqui outra consoante. Então, a última letra vai ser pronunciada, mas um pouquinho mais suave do que quando eu pronuncio a palavra isolada. To call. E aqui, to call someone. Alright? Bom, outra situação são palavras que terminam ou iniciam com a letter D, ok? Ou com a letter T. Elas vão ter um som do nosso R, mas aquele R fraquinho, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, então. Eu tenho a palavra aqui, decide, que esse ED aqui, na verdade, é porque eu estou formando o passado do verbo decidir. Decidiu, ok? Então, essa palavra no presente, ela termina, na verdade, com E. Mas a última consoante é o D. Então, esse D vai ficar um som de R, decided, decided, ok? Um somzinho daquele R aqui, decided, ok? Reparem que aqui eu tenho uma palavra que começa com a letra T, tá certo? Então, aqui eu também posso fazer o som de R, tá? Também vai ficar um som daquele Rzinho fraco, R. Então, vai ficar decided to call, decided to call. Veja que aqui a letter D é uma consonant, né, uma consoante, e eu tenho uma outra consoante que segue, então não tem como unir. Mas, como essa consoante aqui
pode virar um som de r, fraquinho, e a última consoante eu vou pronunciar bem suavemente, então vai ficar decided call. Aqui vai ficar quase o mesmo som, porque o som de D e de T pode virar um R, tá? Ai, mas como que eu vou saber disso? Vou ter que ficar pensando nisso na hora de falar? Não, é por isso que tem que treinar. E vocês vão ver que isso aqui se repete diversas vezes. E é só para vocês compreender e conseguir treinar melhor. Então, aqui eu vou falar decided call. Decided call. Mas isso nos leva a pensar nessa palavrinha aqui, to. Esse to é uma preposition, uma preposição, tá? Essa preposição, quando ela está isolada, ela tem o som to, igual o number two, ok? Igual também to com double O, com duplo O, que significa também, mas no final da frase, também, ok? Então, também no final da frase, o som fica to. Então, to. Quando eu tenho o number two, ou to com double O, significando também no final da frase, não vai mudar o som, tá? Vai ficar da mesma forma. Agora, quando tem a preposition to no meio da frase, pode virar um r, principalmente se a palavra que vir antes terminar com o D, então vai ficar decided call, ou ele vai ficar um som bem suave, t, em vez de to. Então vai ficar decided to call. Vamos ver como é que fica na frase toda. So you gave in and decided to call someone and decided to call someone. Eu posso falar so you gave in and decided to call someone. Posso, tá? Mas a variação é importante porque se vocês falarem to call, ótimo, perfect, todo mundo vai entender. Mas e se eles pronunciarem decided to call? Vocês têm que acostumar o ouvido, e acostumando o ouvido é pronunciando dessa forma também, ok? Bom, eu tenho a palavrinha in. Eu não vou pronunciar in, e sim in, ok? Então, aqui eu tenho gave in. É igual come in. Come in significa entre. Perceba aqui. Vamos ver como é que fica, então, o som. Eu tenho gave in. Esse in, o som aqui é do in mesmo, e não do e da palavra gave, porque eu não pronuncio esse e. Então, eu vou ligar vi com o I, que vai ficar gave in. Ok? Então, uma consoante, uma vogal. Gave in. Aqui eu tenho consonant and vowel, consoante e vogal. Então, gave in and. Ah, mas aqui o que eu tenho? Duas consoantes, só que as duas consoantes são iguais. Então, o que acontece? Eu não pronuncio as duas consoantes, apenas uma, ok? Então, veja como é que vai ficar. Aqui termina com uma consoante, então eu vou terminar o som dessa consoante e daí eu vou partir para essa aqui. O N é um som bem suave, né? Então, veja como que vai ficar. Gave in and decided. Gave in and decided. And decided. Então, na verdade, são duas consoantes, não tem como ligar, mas como o N é muito suave, já vai ficar gave in and decided. Gave in and decided. Veja que o D aqui é só uma vez, né? O som. And decided. Decided, ó, o Rzinho aqui, que eu não vou pronunciar
Como o D vai virar um R. Decided. R. Ó, decided. Então, bem suave o som do D. E já vai pro R. Decided to call. Decided to call someone. Decided to call someone. Ok? Once more, mais uma vez. Hi. So you gave in and decided to call someone? Okay, now your turn. Agora a vez de vocês. I read and you repeat. Hi, so you gave in and decided to call someone? Okay, your turn. A vez de vocês. All right. Então, lembrando aqui, ó. Gave in, come in. Ok? All right, so that's it for today. É isso aí por hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula para nós treinarmos e aprendermos, então, toda a estrutura dessa frase, que é um dos diálogos do seriado Friends. All right? Bye bye. See you next class.